Vamos lá, bom dia a todos e a todas. Hoje é um dia de muita festa aqui na PUC de São Paulo, porque nós temos a honra enorme de receber o professor Marcos Nóbrega para falar de temas que ele tem uma expertise muito diferenciada no direito brasileiro. O professor Marcos, sem qualquer exagero, é um dos grandes administrativistas dessa nova safra, né, porque ele é muito novo ainda. Não tanto. E tem estudos muito importantes em várias searas do direito, especialmente nessa conexão entre a economia e o direito, tendo em vista que é formado em economia. Então, vai ser uma honra enorme poder contar com a presença dele hoje na PUC de São Paulo. Se sinta absolutamente em casa, professor Marcos. Eu vou, até por dever de ofício, e muito resumidamente, tratar aqui do currículo do professor Marcos Nóbrega. Eu teria que ficar aqui 4 dias para falar tudo que ele já fez na vida, mas apenas para que vocês tenham aí uma síntese, né, do que o professor Marcos Nóbrega tem realizado na sua vida profissional, na sua vida acadêmica. Ele é conselheiro substituto do Tribunal de Contas de Pernambuco, é professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, é pós-doutor pela Harvard Law School e Kennedy School of Government, pós-doutor pela Universidade de Direito de Lisboa, visiting scholar na Harvard Law School, senior fellow na Harvard Kennedy School e visiting scholar na Singapore Management University. Vocês veem que o currículo do professor Marcos também é extremamente internacional, o que é muito interessante porque você compartilhar outras categorias jurídicas, seja na Europa, na França, e tentar trazê-las ao Brasil, estudá-las e, de alguma forma, construí-las, né, sob o ponto de vista do nosso direito, do nosso ordenamento jurídico, é sempre desafiador. Então, o professor Marcos faz isso com extremo brilhantismo, e, portanto, eu vou passar diretamente a palavra, ele vai fazer uma palestra, e depois, ao final da palestra, a ideia é podermos discutir um pouco, debater os pontos mais interessantes. Agradeço aqui a professora Cristiane Stropa, que está conosco, agradeço ao professor Ricardo Marcondes Martins, lembrando que esse evento, né, ele tem aqui como apoiadores o grupo de ponderação do professor Ricardo, depois, né, vão atrás do grupo, porque é um grupo que realmente faz um trabalho muito diferenciado. Recomendo muito a participação efetiva dos alunos da graduação, da pós-graduação no grupo. E o meu grupo, que é mais novinho, acabou de nascer, o Grupo de Direito Administrativo da Infraestrutura e dos Serviços Públicos, que também já convido a todos a participar. Enfim, professor Marcos, uma honra enorme tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, professor Dalpozo. Quero saudá-lo, saudar o professor Ricardo, professor Cristiane Stropa, né? Pessoas que eu tenho uma admiração muito grande, né? Quero homenageá-los aqui, também a PUC, né? Me sinto aqui em casa, meu filho mais novo, Felipe, aqui estuda, faz economia aqui na PUC, então eu sempre gosto de vir aqui. Então é uma alegria muito grande, não é? Na verdade, bater um papo, né? Trocar ideias sobre reflexões que eu venho fazendo sobre o direito, sobretudo o direito administrativo, há muitos anos, né? Sabem vocês que, como disse muito bem o professor Dalpozo, eu sou professor de direito administrativo lá na Faculdade de Direito do Recife, né? Uma faculdade tradicional do Brasil, né? Co-irmã da USP. Nosso prédio histórico ele é de 1911. Então, é um postulado do tradicionalismo do direito administrativo, né? Mas, há muitos anos, eu venho fazendo reflexões sobre o direito administrativo, sobretudo na seara de licitações e, mais especificamente, na seara contratual. E essas ponderações elas foram aprimoradas, né, ou catalisadas pela minha atividade profissional, né? Sou conselheiro substituto do Tribunal de Contas e não há nenhuma semana que eu me depare com problemas dessa monta, com problemas de licitações e contratos, e também pela minha, como muito bem o professor Dalpozo falou, minha inserção internacional. Quando eu cheguei na Universidade de Harvard em 2007, eu passei a ser exposto a essa literatura, que, naquela ocasião, era muito pouco debatida no Brasil, né? E isso foi transformacional, como Harvard sempre é, né, para os meus estudos, né? E agregado a isso o fato de eu ser economista, né? Eu me formei em economia e nunca abandonei. Acho que a maior aventura intelectual da minha vida foi a aventura econômica, não é? Então, atualmente, eu sempre leio sobre isso, né? Eu sempre estou discutindo isso e acho que essa visão enriquece, não é, o estudo jurídico.
De tal maneira que essa minha palestra ela se coloca em duas grandes searas, professor. Ela é o primeiro ponto de analisar categorias econômicas e jurídicas para que a gente possa, daqui a 15 dias, assim farei, se Deus quiser, aqui nessa mesma PUC, a discutir novos temas de reequilíbrio de contratos. Eu acho que o grande tema hoje, no direito administrativo, e isso não é um problema só brasileiro, é um problema de vários países, é como reequilibrar contratos, sobretudo porque a gente sabe que nos submetemos a dois choques assimétricos de grande monta recentemente, que foi o Covid, com o desarranjo das cadeias produtivas e a guerra da Ucrânia. Isso trouxe um repique inflacionário, isso trouxe um repique, um desarranjo nos mercados, que trouxe realmente problemas muito grandes. Então, encarem essa discussão de hoje como um pano de fundo teórico e operacional para a discussão mais a fundo na próxima oportunidade, que vai ser sobre equilíbrio de contratos. Na verdade, eu queria colocar com vocês algumas perguntas que são relevantes no nosso contexto. Em primeiro lugar, por que as pipocas são mais caras no cinema? Vocês gostam de ir para o cinema, eu gosto muito de cinema, mas pipoca é muito caro no cinema. Então, por quê? Então, há alguma razão para isso. Por que pipoca é mais caro no cinema? Porque a lei de licitação exige garantia de licitante. Para que serve garantia? Qual é a razão de eu ter É arrecadar dinheiro? Não é arrecadar dinheiro. Você tem uma outra razão que leva ao surgimento de garantias em qualquer sistema de compras públicas. Isso funciona para o mercado, isso funciona quando você vai comprar um carro, isso vai funcionar para uma série de coisas. Você fica satisfeito com o preço que o mercado paga pelo seu carro usado? Seja ele um Celta ou seja ele um Volvo, você fica satisfeito? Essa é uma pergunta importante. Qual a razão dos planos de saúde agora exigirem coparticipação? A teoria econômica ela explica muito ela é muito útil quando alguns mercados estão em transformação. Sabe um mercado que está em profunda transformação hoje? O mercado de plano de saúde suplementar, porque ele está vivendo duas experiências interessantes. Primeiro, a ideia de coparticipação, porque faz com que você não fique rent-seeking. Porque minha mãe, que Deus a tenha, que ela já faleceu, ela não tinha o que fazer, então ela passava a semana toda no médico. Então ela não precisava ir para o médico, mas ela ia lá passear, ia lá com a cuidadora dela, ia para o médico. Se você exige coparticipação, o cara evita isso, porque ele vai pagar alguma coisa. Então, tem uma razão econômica para isso. E tem uma razão econômica para outra coisa que está acontecendo no mercado, que é a verticalização. A tendência agora é a verticalização do modelo. Isso tem a ver com teoria de organização industrial, porque você verticaliza e não. Agora você tem uns planos de saúde, sei lá, Unimed, você só é atendido no hospital da Unimed. Por quê? Verticalização, tem uma razão econômica para isso. A economia explica muita coisa. A nova lei de licitação estabelece que vale a pena eu apostar em contratos de eficiência. Qual é a lógica de um contrato de eficiência, por exemplo, de energia elétrica ou de consumo d'água, etc. e tal? E como o controle e governança podem ajudar na eficiência dos contratos? São temas que precisam e vão ser colocados aqui para o nosso debate. Antes, porém, eu preciso chamar a atenção para um postulado mais de uma reflexão maior. Quer dizer, qual o momento atual do direito administrativo brasileiro? Será que o direito administrativo, e eu vou chamar direito administrativo mainstream, será que o direito administrativo mainstream ele resolve os nossos problemas? Ele talvez resolva até a página 2, Ele talvez resolva quando eu vou fazer um registro de preço para o pregão para comprar água mineral. Talvez ele resolva. Mas será que ele resolve para obras públicas complexas? Será que ele resolve para concessões? Será que ele resolve para concessão de transporte urbano? Será que ele resolve para contratos de linhas de metrô? Então, eu tenho uma dissonância em relação ao direito administrativo mainstream e os grandes desafios que a gente tem hoje. Por uma razão muito simples, porque a gente está submetido a padrões muito grandes de incerteza. Quanto mais complexa fica a sociedade, quanto mais complexa fica a atividade econômica, mais você imputa incerteza no contrato, mais você imputa incerteza nas relações que você estabelece. E esse contrato mainstream me parece, ou pelo menos a teoria mainstream, me parece incapaz de oferecer essas respostas. Então, o primeiro questionamento, que é pano de fundo para o debate que se seguirá, é
O que há de novo no direito administrativo? Né? Quer dizer, o que há de novo no direito administrativo? Não é? Eu tive a oportunidade, né, visitei o nosso querido amigo Pironte lá em Curitiba, e jantei com o meu querido amigo Egon Bockmann. Né? Aí eu disse, Egon, eu admiro muito você é o futuro do direito administrativo. Marco, eu tenho 59 anos. Quer dizer, demora, né? Você não pode ser o futuro do direito administrativo com 30 anos, porque não deu tempo de ler, né? Não é a mesma coisa que contratar um coach com 30 anos, um consultor de 25, o cara não viveu, né? O cara não deu. Eu tenho certeza, eu sou mais velho que todos vocês aqui, mas eu tenho certeza que a gente pensa diferente do que pensava quando aqui entramos, sei lá, 30 anos atrás. É diferente, né? Porque a gente mudou, né? Enfim. Então, o que tem de novo no direito administrativo? Né? Quer dizer, enquanto isso, no direito administrativo, o que está acontecendo? Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Então, esse é o tema fundamental. Então, a primeira coisa que a gente precisa discutir é como a gente vai romper com o sistema helicêntrico. Não é? É o sistema que coloca Elie Lopes Meirelles como centro do debate. O problema é esse. Você tem um mundo real, que é o mundo que vive todos nós. Né? O professor Dalpozo, que é o advogado mais militante aqui nessa área de infraestrutura. Quando você vai para o judiciário, quando você vai para o Tribunal de Contas, a decisão é o artigo lá do texto do Elie Lopes Meirelles. Então, eu tenho uma dissonância, quer dizer, o mundo real está batendo a porta e a gente está com um processo de resolução de conflitos que não resolve, evidentemente, o problema. Por falar em licitação, eu entrei no serviço público em 1991. Né? Assim que eu me formei em economia, eu não tinha dinheiro, não era liso, precisava trabalhar, o Nordeste é um lugar pobre, surgiu a oportunidade, eu fiz concurso para auditor de controle externo do Tribunal de Contas, foi o meu primeiro emprego, e logo quando eu comecei a trabalhar com o decreto 2.300/86, nem a lei 8.666 era. E por curiosidade, na época, quer dizer, eu me recordei, isso, o único livro que tinha de licitação, pelo menos que eu conhecia, era um livro de Elie Lopes Meirelles, Licitações e Contratos. Não era um manual, era um livrozinho, ele tinha um livro de Direito Municipal e tinha um livro de Licitações e Contratos de Elie Lopes Meirelles. E eu, coincidentemente, curiosamente, dia desses, no sebo virtual, resolvi comprar o livro de Elie Lopes Meirelles e comprei essa edição de 77. Essa edição de 77, nem o decreto 2.300 ele se reportava, na verdade, a uma regulação de compras que existia no Estado de São Paulo e ao decreto 200/67. E eu passei o fim de semana lendo esse livro, eu comprei por R$9, sei lá, um dia desse, passei o fim de semana lendo esse livro, que minha mulher, evidentemente, reclamou, e eu constatei com muita surpresa e muita angústia de que muito que se debate hoje é a mesma coisa, pessoal. É a mesma coisa. Se você pegar esse livro do Elie Lopes Meirelles, trocar os artigos, dá 90% do livro de licitação e contrato que a gente tem no Brasil. A pergunta é como pode? A pergunta é como pode? Essa é a primeira pergunta. É a mesma coisa. É como se a gente vivesse aquele negócio, Freddy Krueger, né? O cara não morre nunca. Ele vai revivendo com outras palavras, ele vai revivendo. Não é? Então, essa é a primeira grande discussão. Os alunos, às vezes, perguntam, professor, por que o senhor não escreve um curso de direito administrativo? Primeiro que eu perdi o gosto por ficção. Não é? Porque o direito administrativo, os cursos de direito administrativo, claro que há grandes exceções, eles partem do pressuposto, dos chamados pressupostos clássicos, que eu me reporto aí. Quando você olha com a lupa econômica o mainstream do direito administrativo brasileiro, você parte do pressuposto, primeiro, de que a racionalidade é ilimitada. A racionalidade não é ilimitada. Nós somos, qualquer contrato, em sede contratual, nós somos parcialmente racionais. Nós somos parcialmente racionais porque nós somos humanos. Por exemplo, quando você olha aqueles contratos de concessão e tantos outros que foram feitos no Brasil no período do boom econômico, governo Lula, que o Brasil estava crescendo, todo mundo achava que, né, o Brasil seria o máximo. Você vai ver a modelagem, eu nem gosto dessa expressão, a modelagem desses contratos, você ia ver que havia, o modelo colocava que o Brasil ia crescer 5 anos durante 20 anos. Porque você é humano, você estava enuviado por um momento econômico de crescimento econômico. O mesmo vale para períodos de depressão econômica, porque nós somos humanos. Um dia desse eu recebi não sei se foi no Instagram, foi no LinkedIn, uma projeção do Goldman Sachs, da equipe econômica lá, acho que foi Goldman Sachs, que fazia projeções para a economia mundial para os próximos 50 anos. Não faz o menor sentido, cara.
Você não sabe nem o que vai acontecer daqui a 50 dias, quanto mais 50 anos. Quer dizer, tudo é chute, tudo é a incerteza. Não é? Então, esse contrato clássico ele tem uma racionalidade limitada. Esse contrato clássico ele é completo. Ele é completo porque o legislador racional ou contratante racional, que é o que está por trás desse modelo, parte do pressuposto que a gente pode ter tudo no contrato. E, de fato, pode, se você vai comprar coisas spot, um automóvel, um contrato de fornecimento de alimentos, talvez você consiga. Mas quanto mais passa o tempo, mais a estratégia das partes muda. Eu vou dizer aqui um conceito que vai ser mais explicitado na aula seguinte. O contrato clássico, o contrato mainstream, ou no contrato mainstream, o tempo não tem a menor importância, porque eu faço o contrato hoje, mas eu sou igual daqui a 20 anos. Eu penso igual, eu até comentei aqui com os colegas, será que a gente pensa igual do que a gente pensava 30 anos atrás? Não, a gente é diferente. O contratante também é. O contrato clássico, o contrato que está com base no direito administrativo clássico, que é baseado na ideia do equilíbrio de Heron-Debré, depois a gente vai discutir isso, o tempo ele não tem importância nenhuma. Não sabe, eu fiz economia, né? Abandonei por razões econômicas, mas a economia você estuda, por exemplo, matemática financeira. Matemática financeira é assim, valor presente, valor futuro, projeta para o futuro, vem para frente, vem para trás. O tempo não tem a menor, não muda a estratégia das partes. Isso não acontece na realidade. A realidade não acontece, o professor Ricardo sabe muito bem disso, não é, professora Estropa, o professor Dalpozo, quando vai renegociar contratos de grande vulto, 10 anos depois, as partes já aprenderam com o tempo. As partes aprendem com o tempo e mudam suas estratégias. Então, os contratos eles são incompletos. Quanto maior o tempo, mais incompleto ele é, por várias razões. Primeiro, é muito caro você tentar ficar imaginando o que vai acontecer. Você vai ter que contratar um advogado, caríssimo, vai ter que contratar... É mais útil até, muitas vezes, contratar uma cartomante. Talvez seja mais útil do que para modelar esses contratos. E você simplesmente não sabe. Não é? De tal maneira que, quanto mais longo o contrato, você tem que assumir uma incompletude intrínseca e imputar no contrato meio de resolução de disputas. O reequilíbrio do contrato, em boa medida, é uma técnica para colmatar a lacuna da incompletude. É uma maneira diferente de pensar esse processo, a gente vai discutir mais à frente. Outro debate interessante é que a informação é livre, a informação não é livre, a informação custa dinheiro. A informação custa dinheiro. Então, uma boa maneira de entender contratos, entender licitação, é estudar esse bem muito esquisito que é a informação. Não é? O contrato ele é um mecanismo de dispersão de informação entre as partes. Não é? E é preciso entendê-lo sob essa ótica. E, por fim, a ideia de custos de transação, que é uma ideia... Eu até estava numa palestra um dia desse, professora Cristiana, e um aluno dizendo, eu estou falando uma coisa muito nova, que é o custo de transação. Eu disse, rapaz, Ronald Coase escreveu isso em 1937. Então, realmente, o Brasil é a vanguarda do atraso. Porque os cabas falaram em 37, agora que a gente está com essa conversa de custo de transação, etc. E tal. Esse debate nos Estados Unidos tem pelo menos 60 anos. Pelo menos 60 anos. Eu passei um tempo no MIT e tal, mas minha última experiência acadêmica, digamos assim, eu passei um mês e pouco em Paris, na OCDE, estudando exatamente compras públicas, contratos e questões de tecnologia, né? Lá na OCDE. Mas o meu interesse pelos franceses, que eu acho que nesse momento pode ser útil, porque é o seguinte, quando a gente olha o modelo americano, está faltando uma peça para comparar com o Brasil, que é a supremacia do poder público em relação ao particular. Então, a grande pergunta, e aí eu coloco para o pessoal que está fazendo mestrado, doutorado, que o pessoal tem saco para estudar mais, né? Tem mais tempo, mais saco. A grande pergunta é, o quanto regime jurídico administrativo, o quanto a supremacia do poder público distorce os incentivos no contrato. Os incentivos no contrato. Por quê? Cláusula exorbitante, como, por exemplo, a possibilidade de modificação unilateral do contrato, é um risco assumido pelo contratado.
e ele vai precificar esse risco. Você não vai encontrar esses argumentos na academia americana, porque não tem. Você não vai encontrar nos Estados Unidos, porque não tem. Você vai encontrar na França, eu não sei, eu não estudei na Alemanha, eu não sei, mas os franceses você encontra. Tem um autor francês muito interessante, que é o Thierry Kirad, que trata essa discussão. Então, eu acho que a gente tem que caminhar nessa vereda de investigação, que eu acho que, evidentemente, é muito útil. De tal maneira que a gente vai discutir teoria da informação, desenho de mecanismos, mudança nos paradigmas do direito administrativo. Eu acho que o direito administrativo ele está fincado em dois grandes paradigmas teóricos. Primeiro, é o paradigma setecentista, lá do século XVII, do equilíbrio. A gente tem o fetiche do equilíbrio. A gente tem que equilibrar esse contrato de todo jeito. O judiciário tem que equilibrar esse contrato de todo jeito. E aí eu pergunto a vocês, será que a gente não tem múltiplos equilíbrios? Será que a gente não tem um somatório de equilíbrios no contrato ou somatórios de desequilíbrio? O que significa o equilíbrio? Quem viu esse equilíbrio? Esse equilíbrio está onde? Como é que faz a conta? Ninguém sabe. E aqui eu abro parênteses, já faço um spoiler. Eu acho que, às vezes, eu me sinto um maluco do direito administrativo, viu, professor? Que realmente, assim... Eu estava dizendo a um aluno meu um dia desse, professor, isso cai na prova do concurso. Meu amigo, se você falar isso, é pau na hora. Cale sua boca, esqueça tudo que eu estou falando. Vai fazer concurso para promotor e falar isso na banca? É pau. Está entendendo? Porque, infelizmente, é isso aí. Então, veja, o primeiro fetiche que a gente precisa discutir é o fetiche do equilíbrio. Existe esse equilíbrio? Que equilíbrio é esse? E aqui eu abro um spoiler. No meu sentir, na doutrina de Eli Lopes Meirelles, ou de todo o mainstream, o equilíbrio é uma narrativa. É uma história que tem começo, meio e fim. Pronto, é legal, todo mundo entende e é isso aí. Não é provado. Não tem prova, é um axioma. Anota aí, o equilíbrio do contrato é um axioma. É uma verdade que você toma por verdade. E simplesmente você não pode provar. Aí tem toda uma discussão teórica de teoria da incompletude, Gödel, tem outra discussão que a gente não vai discutir aqui. Primeiro postulado fincado do direito administrativo brasileiro é o postulado do equilíbrio, que é setecentista. O segundo postulado é novecentista. É esse postulado do direito do contrato clássico que eu já falei, racionalidade absoluta, completude, etc, etc. Tal. Aí estão os pilares do que a gente construiu o nosso modelo. Aí estão, me permita dizer, os axiomas do contrato administrativo. Né? Então, a gente precisa arranjar uma maneira de entender melhor esse tipo de coisa. O que a gente vai discutir aqui são os argumentos econômicos para a discussão contratual. Né? E aí eu vou discutir dois temas fundamentais aqui. A seleção adversa e o moral hazard. Moral hazard é um tema mal traduzido para o português para risco moral. Risco moral não tem muito sentido que seria risco moral, né? Não sei exatamente o que seria risco moral. Está feito aquele negócio, o cara me mandou um postzinho assim, que o cara estava dando uma palestra nos Estados Unidos, ou sei lá onde, em inglês, e ele era de Juiz de Fora. Aí ele traduziu, Universidade Federal de Judge Outside, que era Juiz de Fora. Estou no Google, aí, Federal University of Outside Judge, que era Juiz de Fora. Então, risco moral talvez seja uma espécie de Google Tradutor que traduziu isso aí. Mas é uma coisa muito simples. Seleção adversa é antes do contrato. Seleção adversa, primeira coisa que a gente precisa saber, é antes do contrato. Depois do contrato, eu tenho o problema do moral hazard. Isso explica um monte de coisa de contrato. Isso explica, aliás, eu recebi o convite que aceitei imediatamente do professor Dalpozo para escrevermos um livro sobre contratos públicos, né? Depois que eu escrever minha parte, não sei se ele vai querer fazer coautor, mas vou tentar escrever exatamente isso. Porque eu acho que a gente precisa dar respostas pragmáticas, olhando o que a gente está vendo. Então, a primeira coisa que a gente vai discutir aqui é a seleção adversa. Eu digo também a vocês que, como eu falei para o professor Dalpozo, professor Marcondes, antes de começar a aula, que eu não tenho nem lido mais direito há algum bom tempo. Na verdade, eu estou mais envolvido em matemática, em física, etc. E tal, né? E um dos livros que eu recomendo, que eu li recentemente, é esse livro
de um físico italiano, e ele começa contando uma seguinte história. Diz que ele estava andando na rua e encontrou um bêbado, que até conhecia esse bêbado, e ele estava debaixo da luz. Aí ele perguntou: fulano, você está fazendo o que aqui? Não, estou procurando a chave da minha casa. E a chave está aí? Não, está do outro lado da rua, mas lá está escuro. Ou seja, a gente está procurando onde tem luz, mas a chave do problema não está aqui. A gente está procurando... Quer dizer, não é que não está aqui, ela resolve um monte de coisa, mas outras tantas ela não resolve. Não é verdade? Professor, por que não resolve? Porque eu julgo processos há mais de 30 anos. Há 30 anos eu julgo processos, eu vi. O professor viu, todo mundo viu. Só que a gente tem luz, a gente está procurando a chave do problema, mas os americanos estão procurando isso há muitos anos, os franceses, os alemães. O problema é que a gente ainda está à vanguarda do atraso, de certa forma. Não é? Bem, e aí, a primeira questão fundamental, esse livro também é muito interessante, que trata de tecnologia, na verdade, é que todo mundo mente, né? Licitação, do ponto de vista jurídico, é um mecanismo, do ponto de vista jurídico, é um processo administrativo, é a concatenação de atos administrativos. Mas licitação, do ponto de vista econômico, é um mecanismo de detectação de mentira, é um mecanismo de revelação de informação. Você tem que tentar arranjar um jeito de descobrir o quanto o licitante está mentindo. E ele não está mentindo porque ele é bandido, não. Ele está mentindo porque ele é maximizador de renda. Ele quer maximizar a sua renda, pô. Então, se eu tenho um jogo, cara, que eu sei que o Estado, que é torpe, não vai conseguir descobrir, eu boto uma margem, pô. Eu vou tentar empurrar a margem no contrato. Então, a questão fundamental é essa. Então, primeira questão fundamental é eu modular o contrato, modular a licitação, para tentar revelar a informação, a maior quantidade possível de informação. E essa modelagem, eu não gosto dessa palavra, professor, modelagem, eu acho muito metida, né? Eu sou modelador de contratos. Essa modelagem, digamos assim, do contrato, ela tem 4 grandes elementos, né? Que é as modalidades, os critérios de julgamento, os regimes de execução e os modos de disputa. É aí onde eu tenho que modelar para tentar criar uma maquininha de revelação de informação. E muitas vezes não consegue. Quando você não tanto mais você será ineficiente quanto os mercados forem incompletos. Porque a função da licitação é emular o contrato, é tentar descobrir como é que o contrato funciona, como é que o mercado funciona. E às vezes ele não funciona. Quando ele não funciona, você tem os blind spots da corrupção. Vou dizer, aí eu não tenho tempo para explicar. Os mercados, máfia do lixo, máfia da merenda escolar, máfia do transporte urbano, máfia artística, máfia do contratante de consultoria. Por quê? Porque, por exemplo, vai para a inexigibilidade, artista, monopólio bilateral. Como é que você vai comparar? Como é que você vai comparar? Então, você tem que arranjar um jeito de enrolar por ali, etc. Então, você não consegue, porque o mercado não funciona direito. A inexigibilidade, ela surge diante da ausência de competição que vem pela incompletude contratual, pela incompletude mercadológica. Então, tem que prestar atenção, evidentemente, no mercado. E outro problema fundamental é o problema do fetiche do menor preço, né? Que agora ficou até mais robustecido pela ideia de ciclo de vida do bem, né? Saiu um livro agora do Gustavo Piga, vocês podem encontrar na internet, que é um grande autor de licitação italiano, só sobre custo de vida, só sobre ciclo de vida do bem. Então agora não é só o mais barato, é se vai durar, né? Se tem manutenção. Não adianta eu comprar uma frota de, sei lá, Jaque Motas, nem sei se ainda tem Jaque Motas, para a Polícia Civil. Não adianta, meu amigo. Caiu no buraco, arrancou a roda. Não adianta, não tem nem manutenção. Não adianta, é mais barato, mas não presta, né? Aí você vai dizer, professor, é muito legal, mas na prática é muito complicado, né? Na prática o controle fica em cima, bem, enfim. Por exemplo, esse é um caso real, a administração comprou fósforo. Esse fósforo aí que eu quero que vocês não comprem, o fósforo Bila. Ele não tinha a cabeça do fósforo, era só o palitinho. Eu acho que ele era especializado para jogar aquele negócio, como é que chama? Porrinha que se chama no Pernambuco. Palitinho, aquele joguinho de palitinho. Eu acho que ele era especializado nisso, porque não tem a cabeça do fósforo. É isso que a administração compra, rapaz. Essas porcarias que a administração compra. Você vai ver, metade da caixa é fósforo sem cabeça. É o mundo real, pessoal, é o mundo real. Então, olha lá. Então, os licitantes, eles apresentam uma informação privilegiada e vão procurar extrair alguma renda dessa informação
levando a um equilíbrio não ótimo. Então, funciona a licitação como um detectador de mentira. Então, o governo ou aquele que vai comprar qualquer coisa, deve desenhar um contrato considerando, como eu falei, seleção adversa, moral hazard e um tema muito importante na seara contratual, que é o problema do hold-up. É um problema muito importante, aí Oliver Williamson, a gente tem que aprofundar esse debate. E buscar soluções para resolver esse problema na seara contratual, que é reputação, é repetição, é signing e é screening. A gente vai falar sobre isso. Aliás, a gente vai falar bastante de um grande autor americano aqui, chamado George Akerlof. O que me causa mais inveja, não é inveja, é angústia, é que muitos caras ganham o Prêmio Nobel de Economia com ideias intuitivas. Cara. Não precisa ser gênio para ter ideias intuitivas. Né? Por exemplo, no caso do Akerlof, George Akerlof, ele era professor assistente em Berkeley. Acho que ele tinha estudado originalmente no MIT. E ele estava escrevendo um texto. Sabe a história desse texto dele? A história? Ele estava escrevendo um texto para publicar e tal, tem pressão para publicar. E as pessoas perguntaram, Akerlof, tu está escrevendo sobre o quê? Porque um estava escrevendo sobre mercado financeiro, taxa de juros, flutuações econômicas, essas coisas chiques de economia. E ele disse, não, eu estou escrevendo sobre mercado de carro usado. Aí a turma disse, oxe, que coisa pobre. Que pobreza. Porque o economista ele quer estudar coisas, grandes temas. Não quer estudar coisas comezinhas. Não é verdade? Eu estou estudando. E o Akerlof, ele era aquele cara que sentava meio afastado na cafeteria. Quer ver em filme? Não era popular. Porque ninguém queria conversar com ele. Porque não dá, carro usado, mercado sem nenhuma importância e tal. Ele escreveu esse artigo e tentou publicar. Ele escreveu em 71. Ele tentou publicar em várias revistas americanas. Ele foi refutado em 4 iniciais de revistas americanas sobre o seguinte argumento: não publicamos temas banais. A resposta que davam a ele é: não vou publicar tema banal. E aí, tanto é que conseguiu, na 4ª ou 5ª tentativa, ele publicou esse artigo, e ele é muito interessante. O nome do artigo é Lemon's Market. O que é Lemon? Lemon é um carro usado bichado. Aqui no Brasil seria um pepino ou um abacaxi. Né? Um carro usado bichado. Qual era o argumento do Akerlof? Ele dizia que, no mercado de carro usado, o vendedor ele sabe muito mais do que o comprador, tomando por base que o comprador é o comprador médio. Né? Então, o vendedor ele sabe muito mais do que o comprador. Em mercados, portanto, que há uma forte assimetria de informação, o mercado tende naturalmente a empurrar o preço para baixo. Quando o mercado empurra preços para baixo, o que acontece? Os carros bons, os produtos bons, eles saem do mercado. E o mercado tende a ficar com os carros ruins. Por exemplo, suponha que você vai num feirão de carro usado, toda cidade tem um feirão desse debaixo do viaduto. Você vai lá no feirão, sábado, está sem fazer nada. Não é vocês compram carro de ricos, mas eu vou lá no feirão de carro usado debaixo do viaduto. Aí tem lá um carro lá, Jack Motors, 5 mil quilômetros, 100 mil reais. Aí você vai dizer, pô, por que esse carro de 5 mil quilômetros está vendendo aqui? Aí o vendedor vai dizer, não, é uma senhora que ela quebrou o fêmur e não pode mais dirigir. Ah, é um amigo meu que foi morar na Austrália, deixou para eu vender o carro. Pode ser verdade. Pode ser verdade. Só que você não vai confiar, né? Então o carro que foi colocado no mercado por 100 mil, o mercado vai baixando e acaba sendo vendido por 80 mil. O carro bom que vale 100 mil, não vai para o mercado. Por exemplo, quando eu fui professor visitante em Portugal, eu passei um ano lá, eu tinha um carro lá, era um Honda Civic, eu vou vender meu carro, quando eu voltar eu compro outro carro. Aí não gostei do preço que o mercado deu pelo meu carro, e era um Honda Civic, né? Era um carro com reputação. Aí o carro passou um ano todinho na garagem, sem andar. Era um carro bom que não foi para o mercado. Provavelmente foi um carro, o Honda Civic, que diminui o problema da simetria pela reputação, que foi para o mercado. Né? Então, essa tese do Akerlof, ela explica muita coisa no mercado financeiro, ela explica muita coisa no contrato, ela explica por que você tem obra paralisada, porque a administração pública contrata empresas de baixa qualidade, porque da maneira que o jogo é formatado, a empresa boa não vai, cara. Só vai a empresa pereba, a empresa não vale a pena ir num negócio desse. Então, o que acontece? A ideia da vantajosidade
de acordo com a modelagem inadequada de licitação, ela é totalmente subvertida pelo problema da seleção adversa. Por isso que você compra café que não presta, por isso que a obra para no metade, por isso que, sabe, você compra fósforo sem cabeça numa licitação e vários outros exemplos. Então, o primeiro grande problema da licitação é a seleção adversa. Como é que eu vou modelar a licitação para conseguir melhorar esse tipo de coisa? Então, eu tenho que criar algum mecanismo de revelação de informação. E eu tenho vários mecanismos de revelação de informação. Primeiro mecanismo de revelação de informação que você usa, garantias. Por exemplo, vamos supor que se instala no Brasil uma montadora da Tailândia. Você nunca foi na Tailândia, você não confia na Tailândia. Aliás, eu fui na Tailândia uma vez, aí é a questão dos preços, né? Aí o cara, dificuldade de pegar táxi, não sei o que, os táxis tudo arrebentado. Aí eu disse, eu vou de tuk-tuk, aqueles tuk-tuk. Aí o cara do hotel disse, você vai ter que negociar bastante com o tuk-tuk. Tá bom, aí negociando com o tuk-tuk. Aí era uma viagem assim de 40 não sei o quê. É barato lá, como se fosse 30 reais. Só que eu queria negociar com o tuk-tuk. Aí ficou por 20. Aí o cara me deixou no meio do caminho, cara. Só pagou 20. Aí me deixou no meio do nada, pô. Eu, minha mulher e meu filho. É o mercado da Tailândia. Então chegou uma montadora da Tailândia. Você nunca foi na Tailândia. Você vai dizer, pô, será que eu vou comprar esse carro da Tailândia? Ele vai dar 10 anos de garantia. Então a garantia é uma tentativa de forçar ou induzir o comprador a acreditar que você vai dar essa execução. A garantia não é para dar dinheiro ao Estado. A garantia como bid bond, como performance bond, não é para dar garantia ao Estado. A garantia é uma maneira de revelação de informação. Então você cria um cinturão de garantias na lei de licitação para tentar dizer, pô, se ele está dando a garantia é porque ele tem algum interesse de ir para a administração pública. Então o primeiro elemento fundamental é a questão da garantia. Um exemplo que a gente conhece é o novo seguro-garantia com performance bond que você tem na lei 14.133, que na verdade é um surrogate bond, né? É uma garantia de performance. Pode ir até 30% do contrato. Se o contratado não executar, a seguradora assume esse contrato ou paga os 30% e pode subcontratar para outra construtora. Atenção, o seguro-garantia com performance bond, ele só vai ser concedido se o risco for zero. Na verdade, isso não é uma garantia, porque o que é um seguro-garantia com performance bond? É um poderosíssimo e caríssimo mecanismo de revelação de informação, porque quando você cria os mecanismos clássicos de revelação de informação, é a habilitação, aquela besteiroca que tem na lei, mas isso só vai até a linha d'água. Eu não entro na empresa, eu não tenho poder para entrar, o Estado não entra na empresa para ver como é que ela está de governança, como é a estrutura administrativa, eu não entro. Com o seguro-garantia de performance bond, eu vou contratar uma seguradora que vai fazer um contrato com a empresa, que vai entrar dentro da empresa, vai fazer o due diligence e vai dizer, beleza, Estado, pode contratar, essa empresa está boa. Né? Aí você, né? Portanto é que o preço que você paga do performance bond, ele vai financiar o custo administrativo e o custo da certificação. Porque não é barato uma certificação de uma Allianz, de uma Prudential, não é barato. Então você vai chancelar aquela empresa. Então, poderosíssimo mecanismo, não é para dar... Se a empresa for bichada, não vai ter seguro-garantia com performance bond. Performance bond só vai rolar se a empresa for ok. E quem vai dizer se ela é ok é a seguradora. Tem que entender esse mercado para poder entender essa questão das garantias, e a seleção adversa explica, evidentemente, esse problema. Né? Outro problema é criação, que você pode criar, é patente. Né? Patentes é uma forma de você diminuir a simetria de informação, porque você certifica se você acredita, evidentemente, daquela circunstância. Outro elemento fundamental é a reputação. Reputação. Reputação vale tudo na vida. Não é? Por que você contrata, fazer propaganda aqui do escritório da Dalpozo, por que contrata Dalpozo Advogado? Porque tem reputação no mercado. E ele precifica a sua reputação. Né? Eu não conheço ninguém, só para o Dalpozo é bom, é reputação. Que é angariada a duras penas, né, professor? A duras penas. Não é fácil. A duras penas no mercado. Por isso que o modelo clássico que a gente tem de licitação no Brasil é o modelo de
sanção negativa. Ou seja, você vai, bota lá no SICAF, aquele inferno. Vai vender para o Estado, para aquele inferno. SICAF para cá, SICAF para lá, é negativo, se o cara está sancionado. Eu posso agora, com o Portal Nacional de Contratações Públicas, criar um rating positivo. Então eu tenho que começar a premiar quem foi bem. Não é verdade? Premiar quem foi bem. Então eu vou fazer uma empresa, vou contratar uma empresa para prestar um serviço em Campinas, mas essa empresa prestou um contrato, um serviço em Fortaleza. Ela foi bem ou não foi bem? Então eu começo a mudar o jogo no sentido de criar um rating positivo, que o mercado já faz isso. O cadastro positivo é exatamente esse sentido. Os americanos fazem isso. Não é? Eu me lembro que quando eu fui para os Estados Unidos, primeira vez, 2007, toda semana vinha um cartão de crédito, oferta de cartão de crédito. Né? Oferta de cartão de crédito. Aí eu aplicava, aplique para o cartão de crédito e ganhe um ursinho. Aí, às vezes tinha uns brindes, assim, ursinho, às vezes era frisbee. Aí eu comecei a perceber que toda vez que eu aplicava, eu era rejeitado. Porque eu não existia para os Estados Unidos. Eu tinha chegado agora, eu não tinha rating. Aí, resultado, eu passei a aplicar só para ganhar os brindes de caneca. Eu percebi que não ia ganhar nunca aquele cartão de crédito. Porque não existia, cara. Então eles analisam o rating. Se o cara tem um histórico de compras. Né? Então é isso aqui. Então outro elemento fundamental é o rating. Por que você compra um carro japonês, um carro alemão? Porque tem reputação. Né? Tem reputação. Então a reputação é um elemento fundamental. Aí, vê como a gente é parcialmente míope, né? A gente proíbe a compra com indicação de marca, né? Não tem aquele negócio? Né? Até que diminuir um pouco ali agora na inexigibilidade. Pô, a marca já faz um grande serviço para você, cara. A marca já fez a coleta da informação. O mercado já coleta a informação pela marca. A marca pode ajudar você. Então a gente não pode marca porque vai beneficiar A, B e C. Pode também, mas podemos repensar essa questão da reputação em várias circunstâncias. Né? Padronização, uso de experts, né? Uso de especialistas. O uso de especialistas é um elemento fundamental. É a ideia... Veja, o especialista é um intermediário. O especialista é um intermediário. Né? Eu estou precisando comprar um imóvel. O cara arranja um corretor, que é um cara que vai tentar lhe mostrar o que você quer. É um especialista, é um terceirizado, né? É um intermediário. Atenção, o input tecnológico vai redimensionar a ideia do intermediário no sistema de compras públicas. Vamos pensar um pouco sobre isso. A gente fala muito sobre licitação, né? A professora Cristiana aqui é uma das maiores especialistas brasileiras, mas eu estou muito preocupado com uma coisa muito importante, que é licitação de tecnologia. Então, eu estou estudando muito a questão de licitação em nuvem. Porque o que está acontecendo, amigos, que vocês já sabem, o que era bem virou serviço. O cara comprava um DVD, porque a meninada aí não é do tempo do DVD. A doutora Carla não é do tempo do DVD, né? DVD? Blu-ray foi depois. Não, DVD não, rapaz, era a fita VHS. O cara comprava lá a fita VHS, né? Não era? Comprava a fita VHS. Betamax, não sei o quê. Você comprava a fita VHS, e aí depois você passou a ser DVD, você comprava o DVD, depois TV a cabo, agora é streaming. Então o que era bem virou serviço. Antigamente você comprava o software de folha de pagamento e instalava lá com o disquete, a empresa comprava. Depois ela passou a ter a licença do software, que está na nuvem. Só que ela paga 30 dias pela licença, mas ela só usa 7 dias para rodar a folha. Agora ela vai ter o sistema pay-as-you-go em nuvem. Então, vê, eu só vou pagar agora pelo que eu vou usar. Mudou. Mudou, e a gente ainda está nas aulinhas de inglês, né, do modelo mainstream do direito, certo? Então, outra questão, especialistas e fundamental, padronização. Padronização. A padronização ela é importante em várias circunstâncias, porque ela é um mecanismo de revelação de informação. Ela diminui os custos com o passar do tempo. Observe que na lei de licitação
existe uma tensão muito permanente entre registro de preços, né, e padronização, o parcelamento. Quer dizer, eu tenho essa tensão. Por exemplo, quem gosta... Você gosta de fast food? Eu não gosto. Você gosta? Gosta? Quem não gosta? Eu acho que fast food é uma coisa horrorosa. Tem gosto de papelão e tal. Eu, quando vou para o lugar, não gosto de comer fast food. Mas, quando eu cheguei uma vez na China, o que é que eu comi? McDonald's. Eu estava exausto, velho. Cheguei na China. Isso é uma foto minha ali na frente da Cidade Proibida. Cheguei na China, chegava nunca na China. Viajar, voltar, eu cheguei exausto, velho. Eu disse, rapaz, não vou no restaurante. Um negócio horrível. Eu não vou na McDonald's. Porque eu disse, pronto, eu pelo menos preciso encher meu bucho e eu vou num lugar que é igual no mundo todo. Na McDonald's. Então, padronização ajuda a diminuir a assimetria de informação. Sabe qual é o problema da padronização? É o problema do lock-in. É você ficar preso na marca. Isso vale muito para software. Você escolhe uma tecnologia e depois é um grande debate de 5G, é o problema do lock-in. Então, padronização vis-à-vis lock-in. Certificação, que é um elemento fundamental. O problema da certificação é quem certifica os certificadores, né? Veja o caso, por exemplo, da loja americana. A loja americana é um caso curioso. É a mesma coisa de entrar um elefante e sentar ali. Veja, todo mundo vai ver esse elefante. Se entrar um ratinho assim, ninguém vai ver. Mas se entrar um elefante e ele sentar ali, 20 bilhões de reais, é um elefante que sentou na sala. E ninguém viu. Né? Quem fazia a due diligence da americana, acho que era a PwC. Ninguém viu esse elefante. Então, qual é o problema dos certificadores? Qual é a governança dos certificadores? Isso aparece claramente em 2008, na crise americana. Os caras davam AAA para lixo. Né? Esse é outro tema que a gente tem que discutir. Né? Criação de cadeias e lojas, tudo são mecanismos de revelação de informação. Então, essa é a parte antes do contrato, certo? Antes do contrato. Então, eu tenho esse problema de seleção diversa. Depois do contrato, eu vou ter um problema de moral hazard. O que é o moral hazard? Eu tenho que arranjar um jeito do contratado fazer o que eu quero que ele faça. Pronto. É isso. Né? Por exemplo, você tem uma babá. Você não, né? Pode ser que eu tenha uma babá daqui a uns anos, né? Vai demorar ainda, eu creio. Mas você tem filho pequeno e tem uma babá. Né? Como é que você vai fazer que a babá faça o que você quer? Né? Basicamente, controle, né? Hoje, no meu tempo não tinha aquelas máquinas aquela filmadora, né? Hoje você, no celular, tem aquelas imagens. No meu tempo não é isso, né? Eu trabalhava de manhã, minha mulher ficava em casa. Minha mulher, procuradora do Estado, trabalhava de tarde. Tinha sempre alguém em casa, minha sogra ia lá. Então, controle é uma maneira de você diminuir o problema de agente principal que tem no contrato. Porque você tem contratos de todo jeito. O grande problema no direito administrativo hoje são contratos. O jurista, pessoal, ele é um design de contratos. Pode botar no cartão aí. Você está começando a advogar, bota no cartão que faz vista para o cliente. Não tem design de sobrancelhas? Pronto. Então por que você não pode ser um design de contratos? Não, estou inventando uma nova profissão, não é, amiga? Você bota lá, fulano de tal, formado bacharel pela PUC, mestrado, design de contratos. O cara diz, porra, design de contratos, velho. Que é exatamente isso, cara. Como é que eu vou modelar um contrato para fazer com que o cara faça com que ele faça? Né? E tem contrato de todo tipo. Esse contrato, por exemplo, é um contrato muito interessante, que eu estou representando essa vidente, que é a vidente Esther, que traz seu amor impossível, garantia em contrato. Não é qualquer, é em contrato, meu amigo. Por exemplo, qual é o artista de cinema que você acha bonito? Diga aí. Brad Pitt. Posso falar, se você quiser, eu falo com Esther. É impossível, né? Brad Pitt é impossível, muito difícil, né? Desenrola aí com Esther. Qual é o enforcement desse contrato? Aliás, o meu amigo, meu filho mais velho, ele trabalha em consultoria, ele é consultor, trabalha numa empresa americana e tal. Ele disse, olha, meu filho, primeira dica que eu dei para ele, o advogado, o consultor e a prostituta só tem uma função, pegar o dinheiro do cliente. Se ele for ruim, né? Se ele for ruim, é basicamente isso. Né? Então, assim, inclusive é um setor que não entra em crise, né? O setor de videntes, né? É um setor que não entra em crise. Então, o grande desafio é exatamente isso. Eu tenho um modelo principal agente. Eu tenho que fazer com que
o contratado faça o que eu quero que ele faça. E eu tenho dois grandes mecanismos. O controle, quando eu digo controle externo, é um controle externo ao contrato, que é o que a gente mais faz. O contrato público, ele é um contrato, ele é caçado pelo controle. É controle de todo lado, pessoal. Um dia chegou um cara no meu gabinete, professor, eu estou preocupado, era o prefeito, eu estou preocupado porque, veja, eu sou no município, o Tribunal de Contas diz uma coisa, a Polícia Federal diz outra coisa, a Polícia Federal diz outra coisa, o Ministério Público está dizendo diferente, o que é que eu faço? Aí eu perguntei, sua mulher diz o quê? Que é a grande instância, né? Então, primeiro mecanismo de diminuir essa assimetria, esse problema do problema agente principal, é o controle. Que a gente tem várias maneiras de controlar o contrato, o controle externo e o controle interno e mecanismo de controle. Só que qual é o problema do mecanismo de controle? É caro. É caro. O segundo grande mecanismo para diminuir modelo de agente principal é mecanismo de governança. Então você tem que estudar, porque 90% da discussão que você tem de governança pública no Brasil é bobagem. É tabela pintadinha. É bobagem. Aí você tem que estudar o Williamson. A governança do contrato é quem impõe as regras, quem impõe as sanções e quem tem o direito residual, tem o direito residual dos direitos de propriedade, que no caso do contrato público é o Estado. Então o Estado ele tem o poder residual dos direitos de propriedade. Ou seja, no conflito final quem resolve é o Estado. É uma discussão mais ampla desse tipo de coisa. Então, você tem lá mercado de aquisição, problema externo, né? Mercado de trabalho competitivos, etc. Tal. Os mecanismos internos para resolver esses problemas, que é o conselho de administração, sistema de remuneração. Por exemplo, o que é o contrato de eficiência? O contrato de eficiência, eu estou mudando os incentivos do contrato. Eu estou dizendo, quanto mais você for eficiente, mais você vai ganhar. Eu estou saindo de um contrato modelo fixo para um contrato variável. Quando eu saio de um contrato modelo fixo para um contrato variável, no contrato fixo o risco é do Estado de se arrombar. No contrato variável, o risco é do contratado. Ele vai ter que se esforçar, bicho. Por exemplo, um contrato de advogado, você tem um salário fixo e o cara tem uma parte do êxito. Então ele tem que se esforçar, senão ele vai ganhar pouco. Por que você faz isso no escritório de advocacia, faz isso numa loja que vende calçados e não faz no contrato administrativo? Porque o mainstream não aceita esse tipo de coisa. Inclusive, Hélio Lopes Meirelles, acho que é ele que diz isso, diz que no contrato administrativo, a vontade das partes é antagônica. Como pode ser? Só pode ser coincidente. O negócio só é bom se for para os dois, pessoal. Esse é um elemento fundamental. Então, o contrato administrativo é um repositório de assimetrias. Eu já estou terminando aqui para o nosso debate, é um repositório de assimetrias existentes ex ante, mais do que um mecanismo de causador de distorções. O contratado coloca seus custos adaptativos. O governo está diante de um dilema. Ou elabora uma licitação mais complexa, tentando extrair informação dos licitantes, ou empurra as tensões para a fase da execução contratual. Como ele não consegue descobrir se a pessoa vai executar o contrato corretamente, ele empurra para frente, para a fase de execução contratual. Portanto, o custo real do projeto ou do contrato, ele é função da intensidade da seleção adversa, do incentivo do contratado para diminuir custos e da quantidade e qualidade dos riscos assumidos. Ou seja, é tudo diante de uma visão muito mais sofisticada da questão contratual. Não é? Portanto, enfim, o direito, o futuro não é mais como era antigamente. Não é? Então, eu não quero que você pegue uma fogueira e toque fogo nos seus manuais de forma alguma, porque resolve vários problemas, mas não resolve problemas sofisticados. Não resolve problemas sofisticados. Não é? E também uma lição que eu aprendi logo cedo na minha vida é que a matemática não é uma conspiração neoliberal. Quer dizer, no direito, quando você quer ofender alguém, manda ele fazer conta. Né? Tem que fazer conta. Tem que fazer conta. Então, essa é uma questão fundamental. O advogado do futuro ele tem que saber matemática. Pô. Ele tem que saber, pelo menos, de onde está pisando, cara. De onde está pisando. Da mesma forma que ele tem que entender código.
código de informática, ele tem que entender isso. Algoritmo, ele tem que entender isso. A profissão se torna muito mais complexa. Portanto, em sede conclusiva, o direito administrativo mainstream, né, está em crise. Né? Como sempre, aliás, os chineses, eles dizem muito, quando eles desejam algo, eles dizem, olha, eu espero que você viva numa época de crise, numa época interessante. Porque na crise está a oportunidade. Na crise está a oportunidade. Prestem bem atenção nisso. E precisamos encontrar outras maneiras de explicar os fenômenos. Um grande problema das contas públicas e da vida é a simetria de informação, né? Da vida. Né? Seleção adversa, moral hazard, hold-up são parte desse problema. O hold-up é o oportunismo contratual. As partes têm, estrategicamente, podem uma chantagear a outra. Existe um problema também de lock-in. Quanto mais longo o contrato, mais você fica preso no contrato. Por exemplo, imagine uma concessão de 20 anos. É muito melhor renegociar do que acabar o contrato, pessoal. Porque se acabar o contrato, a empresa vai voltar para o mercado. O mercado é o mundo cão. Ela vai ter que arranjar outro cliente. Por exemplo, eu estou casado há muitos anos, 27 anos. Se minha mulher me deixar, eu vou voltar para o mercado, pô. Eu estou lascado. Eu não conheço nem cantor sertanejo, eu conheço. Eu teria que fazer uma reciclagem de cantores sertanejos. Porque eu conheço Gil, Caetano. Eu vou chegar na balada falando o quê com esse pessoal? Não é verdade? Estou lascado. Então é muito. Gosto da minha mulher. Então é muito melhor para mim ficar no casamento do que voltar para o mercado. É a mesma coisa da empresa. Então é o problema do lock-in estratégico. Explica o contrato. Mas o Ministério Público quer dar uma canetada e dizer: extinga esse contrato. Não entendendo a vantagem estratégica, o interesse das partes, pessoal. Quanto mais demora o tempo, mais é negócio renegociar. Quanto mais demora o tempo, é melhor ficar. Está entendendo? Eu estou escrevendo um artigo, eu até fui convidado para participar de um task force lá no TCU, para a semana eu vou até falar lá, sobre reequilíbrio de contratos de obras públicas pós-Covid. É 40 bilhões de reais em carteira, 0,5% do PIB. E eu estou discutindo, até mandei para você aquele resumo do texto, que é uma nova teoria para reequilibrar, baseado em 2 pressupostos fundamentais, na rediscussão do hold-up e na ideia de renegociação. Tem que renegociar, pessoal. Tem que abrir espaços endógenos e exógenos de renegociação. Esse é um tema que a gente vai tratar na próxima aula. E estamos apenas no início da jornada, e eu termino com essa frase do Oscar Wilde, que deveria, assim como Nelson Rodrigues, ter estudado o contrato, e ele dizia que já não sou tão jovem para saber tudo. Se aqui eu tivesse vindo 20 anos atrás, aí falar de Alílio Meirelles, causa exorbitante, não sei o quê, pronto, a aulinha estava perfeita, maravilhosa. 20 anos depois, ou 30 anos depois, eu só tenho incertezas. Então, eu não tenho nada a oferecer além de incertezas. É isso que eu queria dizer. Obrigado, pessoal. Bom, preciso dizer da excelência das questões que foram colocadas pelo professor Marcos. Daria talvez para a gente ficar discutindo aqui um mês inteiro, seria maravilhoso, né? Eu vou passar, para iniciar os debates, a palavra ao professor Ricardo para fazer as suas considerações, depois passo para a professora Cristiane, e aí depois, quem tiver perguntas também, vai ficar à disposição para vocês poderem formularem, tá bom? Professor Ricardo. Bom, primeira palavra, que honra, professor Augusto Dalpozo, participar desse evento presidido por Vossa Excelência. Sempre que chamar, estreitar as atividades do grupo de ponderação com o grupo de atividade de infraestrutura sempre será uma honra. É uma honra redobrada pela minha admiração inestimável ao professor Marcos Nóbrega. Venho acompanhando a trajetória acadêmica dele com absoluta inveja, professor. Não tenha não, que eu passo por tantos percalços. Não. É um professor notável, uma produção acadêmica notável. Enfim, que honra, né, recebê-lo aqui na PUC e ouvi-lo, quanto aprendizado. Meu cumprimento à querida professora Cristiane Stropa. Tantos anos e tanta convivência, né, professora? Eu vou fazer bem breve, professor Augusto. Professor Marcos Nóbrega, o professor Augusto te colocou numa saia justa, porque ele te pôs na mesa de debate comigo, e aí não, mas você faço é considerações maravilhoso. para fomentar o debate, né? A PUC tem uma
tradição que está morrendo lentamente, mas tinha, pelo menos, né, uma tradição de ser mais normativista, de ter um olhar mais focado nas normas. Eu digo que ela está morrendo, essa tradição, porque as pessoas estão cada vez mais desvinculadas dela, mas ainda há alguns sobrevivem no respirador da UTI. Eu sou um desses, né, que ainda tenho uma tradição voltada, uma visão do direito normativista. Então, diz o meu orientador, o professor, o meu eterno orientador, eu considero ele meu eterno professor, o professor Celso Antônio Moreira de Mello, que só interessam 3 questões aos juristas. Na visão dele, é uma visão que eu assumo. Quais são as normas vigentes, né, o que elas significam, qual é o sentido e o alcance, se são válidas ou não. Então, a economia é importante. A gente pode estudar um fenômeno por vários viés, né, por um viés histórico, filosófico, sociológico, econômico. Esses viés são importantes para o direito, sem dúvida nenhuma, se nos ajudam a compreender as normas vigentes. Se não nos ajudam, aí, não querendo provocá-lo, mas já provocando, eles acabam sendo irrelevantes para o direito. São relevantes se nos ajudam a compreender as normas vigentes. Então, eu vou fazer algumas provocações aqui. O tempo é importante no contrato? Sim, eu vejo um texto constitucional com muito carinho, né? Estabelece a Constituição brasileira que a administração, nos ajustes que trava, deve manter as condições efetivas da proposta. Eu não posso desprezar esse texto. Então, se o tempo alterou as condições efetivas da proposta, é um dever constitucional à administração garantir esse direito ao administrado. Então, o equilíbrio é um fetiche? Pode ser que seja na prática, na sociologia, na economia. Para um jurista como eu, é uma garantia constitucional. Enfim, entre o que a pessoa se comprometeu a fazer e o que ela exigiu receber, há um equilíbrio constitucionalmente garantido. Se isso vai ser respeitado pela administração, pelo Tribunal de Contas, isso é uma outra história. Mas que há um equilíbrio constitucionalmente garantido, há. Então, para mim, não é um fetiche, é uma garantia constitucional. A chave do problema é que nós talvez estejamos atrasados, os norte-americanos não. Eu gosto muito de uma obra do José Guilherme Jacomuzzi, que fez um doutorado na França e nos Estados Unidos, trouxe ele ao meu grupo de pesquisa. Está saindo até um livro dele em inglês agora, né? Jacomuzzi, né? Ele traduziu, acho que a tese dele de doutorado. Ele percebeu algo que me parece muito, muito importante, né? Uma diferença cultural grande entre os Estados Unidos e a França em relação à prática dos contratos administrativos. Os norte-americanos tendem a considerar que a administração seria como se fosse um particular na contratação. E eles tentam forçar ao máximo que isso aconteça, né? Que a administração seja igual ao particular. Funciona? Eu acho que eles estão errados, na minha opinião. Não funciona. A administração não tem liberdade, não tem autonomia de vontade, nunca será um particular. Mas eles tentam. Os franceses não. Os franceses percebem que há uma desigualdade entre administração e particular e tratam com mais naturalidade essa desigualdade. E acho que é importante perceber essa diferença cultural, porque trazer uma compreensão jurídica que trata a administração como particular para o Brasil, para muitos é bom. Eu acho que para o Jacomuzzi, na alma dele, é bom. Eu senti isso, né? Pode ser que eu esteja enganado na leitura que faço da alma dele, porque ele não revela. Ele simplesmente constatou a diferença, mas não revela o que ele compreende na alma dele como certo. Na minha opinião dogmática, né? Tratar a administração como um particular e compreendê-la como um particular e pensar nela como um particular que celebra um contrato com o outro é um equívoco, né? Então, assim, há garantias, há prerrogativas de desestabilizar o vínculo em prol do interesse público. Sim, é uma prerrogativa que a administração tem em prol do interesse público, mas também há garantias muito fortes que nem sempre são compreendidas no Brasil, como o dever de manter as condições efetivas da proposta. Fetiche do preço. Para quem trabalha na administração, eu trabalho há mais de 20 anos, né? E entende da administração brasileira, sabe que a administração brasileira, infelizmente, ainda está bastante contaminada pela corrupção e pela desonestidade, que é algo que é muito complicado no Brasil, tendo em vista uma prática clientelista e patrimonialista que nos acompanha historicamente. Então, assim, há uma questão do preço que é indiscutível. Ele é objetivo, né? É matemático. Quem me deu um preço menor? Né? Fulano me deu um preço menor.
A Lei 8666, ela tentou, né, enfrentar a corrupção no Brasil por alguns caminhos, e ela foi amaldiçoada pela doutrina e pela prática brasileira. Ela dizia, bom, regra geral, né, o preço é um bom indicador para a gente saber quem vai ganhar uma licitação. Eu trabalhei na Secretaria de Saúde há algum tempo, a Cristiana trabalhou comigo, e eu discuti com a área técnica uma vez que o critério deles era quem era mais afinado à política do gabinete da Secretaria. Esse era o critério de julgamento. A entidade de saúde que fosse mais afinada à política de saúde da Secretaria devia ganhar o chamamento público. Que critério é esse? Como é que eu distingo quem deve ser o mais afinado à política? Eu falei, olha, minha senhora, tem que ser um critério objetivo. E aí, pasmem, a área técnica me falou, eu não sei estabelecer um critério objetivo. Me disseram isso, eu não sei, não tenho como. Né? Não existe condição de estabelecer em saúde um critério objetivo. Então eu falei, então sorteia. Né? Então, desculpa, né? Você não tem critério objetivo de escolha, para o seu coração a senhora não vai escolher. Sorteie. É bom o sorteio? Não, mas... então, eu não vejo um fetiche do preço, eu vejo uma busca incessante por um critério objetivo de julgamento. Esse critério é errado? Às vezes a técnica deve ser levada em consideração. Sim, deve, mas há um problema aqui, né, de a gente tornar o julgamento objetivo num país corrupto, clientelista e patrimonialista. Então, se eu compro fósforo sem cabeça, é o caso de sancionar a empresa que vendeu os fósforos sem cabeça. Quer dizer, ela estava cobrando barato, né, mas ela fraudou. Ela cobrou barato porque ela apresentou objetos que violavam o edital, que me pediu um fósforo e não um pedaço de madeira. Então, sancione a empresa e não permita que ela continue participando de licitações. Resolveu o problema, na minha opinião dogmática. Né? Resolveu o problema. Sanciona a empresa e ela não participa mais. Eu deixei para o final o ponto mais sensível. Contratos de eficiência. Aí o senhor me provoca com uma faca no coração. Estou até com medo agora. Me provoca com uma faca no coração. Mas vamos lá, vamos provocá-lo. O que é o contrato de eficiência? Segundo, de forma bem rápida, o contrato de eficiência é um contrato em que a administração deixa o preço para o contrato e estabelece o contrato tendo em vista a economia que vai ser gerada pelo contratado na obra que ele realiza. Então ele faz uma obra que vai gerar uma economia mais de consumo de luz, de consumo de água, de consumo de energia. Então a obra vai gerar uma economia para a administração. E graças a essa economia, esse contrato vai ser celebrado e a economia vai, tendo em vista a economia gerada, vai se pagar a esse administrado. Uma ideia fantástica na cabeça de quem pensou essa ideia. Eu tenho certeza disso. Né? Matemática não é neoliberal. Pode ser que não seja. Mas é uma lógica, que eu diria, gerencial. Né? De vez de nós termos critérios burocráticos estabelecidos no edital a ser seguidos, a gente deixa meio que mais aberto. Né? Então, vai me gerar economia? Ok, o contrato funcionou e eu vou te pagar. Funciona no Brasil? Tem alguma possibilidade na realidade brasileira de funcionar no Brasil? Bom, eu não sei se em Pernambuco. Pode ser que eu esteja enganado. Eu não conheço tanto a realidade de Pernambuco. Conheço a realidade de São Paulo. Na realidade de São Paulo, eu tenho absoluta convicção que não. Né? Por quê? Porque a pessoa vai construir a obra, não vai haver uma compreensão dia a dia, se essa economia está sendo gerada, e depois de uns 20 anos, vai se descobrir o seguinte: não gerou a economia que estava prevista no contrato. Depois de uns 20 anos, talvez o Tribunal de Contas nos aponte isso. Não gerou a economia. Bom, depois de uns 20 anos, o contrato já foi encerrado, já foi pago ao contratado, já acabou a licitação, o contrato, a execução do contrato, eu já paguei o contratado. E aí? Assim, que eficiência é essa? Né? Será que a gente tem condições, a administração brasileira, de acompanhar e fiscalizar e perceber a eficiência nos contratos que trava hoje na realidade brasileira? Na minha experiência de 20 anos, não. Talvez daqui 20 anos a gente consiga. Hoje, não. Então, eu ainda sou da época da burocracia. Né? Qual é a obra que eu quero? Eu quero uma obra assim? Eu quero uma obra que
apresente essa tecnologia que vai me garantir uma economia de energia, então eu exijo que a pessoa faça essa obra. Né? Porque eu já fiz o estudo de engenharia antes, né? E já percebi que se ela fizer desse jeito, vai me gerar uma economia. Então eu contrato o que eu quero. E se a pessoa não executou no prazo, se ela não executou a contento, que eu a sancione. Né? Isso é uma lógica burocrática, não é uma lógica gerencial. Eu ainda estou convencido que a lógica burocrática é mais apropriada para um país corrupto, clientelista e patrimonialista. Mas eu tenho certeza que eu tenho mais equívocos do que acertos na minha vida e na minha compreensão acadêmica. Por isso que eu gosto tanto de ouvi-lo, professor. Aprendo muito com eu acho Vossa sim, Excelência. cara. Eu acho que entre as várias alegrias que eu tenho na vida, né? Em primeiro lugar, minha família, evidentemente, mas eu tenho uma alegria muito grande de ser professor, né? Professor, porque eu acho que o debate é isso, cara. Né? Eu acho que o debate de ideias. Eu me recordo do professor Dalpozo, que escreveu alguns textos provocativos um tempo atrás, e veio um jurista e mete o pau em mim. A academia não é isso, a academia é uma opinião diferente, a academia é o respeito, né? Essa aí eu quero, e fico muito feliz de observar isso aqui. E quero agradecer suas colocações, professor, acho realmente fantásticas, né? Veja, primeiro, a questão do equilíbrio. Eu escrevi um artigo com o querido amigo Gustavo Caescha, não sei se vocês conhecem, que é professor do Rio Grande do Sul, mas atua no Rio de Janeiro, na FGV do Rio, que fala um pouco de teoria da ergodicidade e tal. A nossa tese é que, mantida as condições efetivas da proposta, não é exatamente manter o equilíbrio do contrato. Né? Isso é uma visão bastante heterodoxa, me permita. Um dos argumentos é que, quando as constituições anteriores queriam dizer, elas disseram. Então, a gente sai... Eu acho que a questão do equilíbrio é uma questão contratual e não uma questão constitucional. Mas isso é um tema em aberto. Essa é a minha posição. Então, mantida... A doutrina tradicional leu aquilo ali e disse mantidas as condições efetivas da proposta. E interpreta aquilo como um ferro e fogo do equilíbrio ex ante, do pacta sunt servanda. Primeira observação. A segunda observação é, em contratos de prazo, há dois problemas na realidade. Muitas vezes o contrato ele já nasce desequilibrado, porque a empresa ela mergulha no preço. Por exemplo, eu estava um dia desse, há muito tempo atrás eu estava num debate com, acho que foi em Minas Gerais, tinha dois ministros do TCU, e eu dizia, obra de Copa do Mundo. Houve um preço que foi licitado e o TCU definiu um superfaturamento. Eu disse, olha, provavelmente esse preço licitado não é o preço real, porque a empresa ela tinha condições estratégicas de mergulhar no preço, porque ela sabia que ia conseguir aditivo. E ela iria conseguir aditivo por duas razões, pela especificidade do ativo, porque não há uso alternativo para a arena esportiva, e também pelo critério de pressão política, porque imagina numa Copa do Mundo não ser construído o estádio. Em objetos com essa natureza, especificidade e premência do tempo, o contratado ele tem muita mais vantagem estratégica de mergulhar no preço, porque ele sabe que vai conseguir aditivo. Então, aquele preço licitado é um first best. Então, que história é essa de voltar para o momento T0, quando esse momento T0 ele já é falacioso? Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, no meu modo de sentir, é a vida, como eu falei, do passar do tempo. Né? Você que você é mais novo que eu. Você é diferente de que quando entrou aqui na PUC, há 30 anos atrás. Né? Eu me lembro que esse ano completou 30 anos que eu pisei na Faculdade de Direito do Recife. Eu era bestalhado, sabia de nada da vida, sou diferente, vivi muita coisa, julguei muito processo, vi muita coisa. O tempo muda o incentivo das partes. Então, veja, é a mesma coisa de um casamento. Eu estou num casamento de 30 anos, eu não quero voltar ao momento T0, porque o momento T0 era outra coisa. Então, a reflexão que se faz é possível voltar a esse momento? Que momento T0 é esse? É possível voltar a esse momento T0? O momento T0 não é apenas uma conta de matemática financeira. Em outras palavras, o que está por trás, isso eu vou tratar na próxima aula, o que está por trás do contrato administrativo é a síntese, aí eu vou criticar a síntese neoclássica, é o contrato neoclássico que é vorrasiano de a oferta igual a demanda tem que ter um preço. Esse é um ponto. Outro ponto que você falou, que eu acho muito importante, é o contrato de eficiência. Eu acho que a gente tem que tentar. Eu acho que talvez em alguns setores, setor elétrico, uma obra que economiza energia, vamos tentar modelar um contrato que tenha aferição permanente de indicadores de desempenho. E aí é outro problema também.
Por exemplo, eu posso criar um contrato, e eu já vi isso, que diz o seguinte, ó, eu vou pagar o hospital, né, um OCIP, sei lá, vou pagar um hospital por número de atendimentos médicos. Aí qual é o incentivo do hospital? Atender um bocado de gente mal atendida. Tá feito um amigo meu, estava com a dor na barriga, aí foi para o médico. Aí o médico perguntou, o que é que você tem? Disse, não, doutor, quando eu aperto aqui dói. Então não aperte. Veja, eu estou dizendo, o contrato, ele faz duas coisas fundamentais. Ele distribui riscos, outro tema muito mal resolvido no direito, ele distribui riscos e ele alinha incentivos. O contrato de eficiência, ele tão mais será eficiente se ele conseguir alinhar incentivos. Vamos ver, é uma tentativa, professor. Vamos ver. Também se São Paulo não conseguir, Pernambuco certamente não conseguirá. Mas eu acho que... Eu disse há pouco, a gente comentava há pouco, que na nossa cidade, que basicamente na minha, a gente tem que exercer um certo ceticismo moderado. Né? Não pode ser uma bestalhada achando que toda inovação agora é maravilhosa. Não é. Mas pode ser que surja alguma coisa. Né? Porque, na verdade, alinhamento de incentivos é um modelo clássico de diminuir o problema de agência que você tem em contratos, e a discussão econômica mostra claramente isso. Mas eu não sei se eu respondi, mas, na verdade, eu continuo sendo que eu sou aqui um plexo de incertezas, não é? Para dizer, o contrato o ato administrativo, não tem um negócio ali, né? O ato, é o plexo de não sei o quê. Eu sou um plexo de incertezas e não tenho resposta, mas eu tenho apenas indicativos de coisas que me atormentam há muitos anos. Eu estou num processo de desconstrução da minha própria identidade como administrativista. Estamos aqui não numa mesa de debate, mas num divã. Direito administrativo no divã. Né? Então, enfim. Excelente. Professora Cristiane. Nossa, que difícil, hein? Vocês me colocaram numa situação difícil. Mas queria agradecer, né, a honra de estar aqui nessa mesa, com queridos colegas e professores, especialmente aqui. O professor Marcos Nóbrega, ele sabe que eu sou fã, né? E eu estava num momento da vida até perdida mesmo, eu não estava mais encontrando resposta aí naquilo que eu estudava, e uma vez ouvi o professor Marcos, até num congresso do IBDA, e aí aquilo abriu-se um caminho. Falei, não, eu acho que realmente... Depois que eu falei isso, eu nunca mais voltei, nunca mais fui convidado. Fui expulso. É verdade. Fui expulso. Mas, assim, eu como, né, atuante em área de contratação pública, o que me preocupa muito, e eu vou focar só na área que eu domino, que é a contratação pública mesmo, que, especialmente, a nova lei de licitações, ela vai trazer à baila essas discussões. Né? Isso eu já estou vendo isso na prática. Porque, durante muito tempo, e a Lei 866, eu também sou do Decreto-Lei 2300, igualzinho o professor Marcos, a nossa preocupação sempre foi licitação. A gente nunca se preocupou muito com o contrato. Né? Essa preocupação é uma preocupação recente e é uma preocupação, sim, colocada pela Lei 14133. Especialmente quando ela trabalha não só a questão do contrato de eficiência, mas a questão de prazos muito alongados. Né? Na prática, eu digo, a gente não consegue administrar o contrato de 1 ano. É difícil. Né? Imagine contratos com vigência de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 35 anos, como um contrato que vai gerar investimento, né, que eu gero aí uma obrigação de investimento para o contratado. Então, essa necessidade da gente mudar a forma como eu olho para o contratado, isso é revolucionário. Né? Então, a própria noção, eu já tenho me perguntado isso, a noção de contrato clássica, né, que diferencia lá contratos de convênios, o contrato as partes têm interesses antagônicos, isso não vale para a nova lei. Se a gente não olhar para o contratado como um parceiro, né, numa linha de PPP, tem um texto que eu gosto bastante do Carlos Ari, onde ele trata, né, o direito administrativo dos clipes versus o direito administrativo dos negócios. E o que a gente está fazendo é levar para dentro da administração esse direito administrativo dos negócios. Na verdade, se eu olho a Lei 14133 na parte contratual, ela é muito similar à lei de PPP. Essa lógica de contrato de eficiência, remuneração variável, de uso de mecanismos amigáveis de solução de controvérsia. Quer dizer, será que eu não mudei a postura? Será que eu não tenho que estabelecer esse diálogo? Né? E aí eu concordo, assim, então eu não vou muito fazer contraponto, porque o professor Marcos sabe disso, eu defendo a teoria dos contratos abertos.
É claro que não é para tudo, né? O professor Marcos fala também muito bem sobre os smart contracts, e aí tem que ser um contrato completo, mas, em geral, os contratos serão abertos, eles deverão ser construídos. E aí eu pergunto, a administração está preparada para isso? Porque ela vai ter muito, e eu tenho falado muito sobre isso, um papel meio de cartomante mesmo, porque a gente não domina todas as informações e temos que saber que não dominamos todas as informações, né? A assimetria, ela existe. Então, como é que eu vou dialogar? Até onde eu posso dialogar? Eu tenho mecanismos de governança implementados? Não tenho. Tenho mecanismos de controle? A nova lei traz tudo isso, mas como é que a gente trabalha tudo isso, né? São denominações novas, mesmo aqui na graduação, né? Os meus alunos, eu converso com eles, eu falo, vocês já ouviram falar de governança? Não. Né? Controle, a noção de controle, especialmente controle interno, né? A gente entender o que é o papel do controle interno, o papel mesmo do advogado dentro de uma contratação, ele foi totalmente reformulado com a nova lei. Então, será que nós entendemos, nós estamos preparados para a compreensão desse método de contrato? Eu penso que não. Né? Isso é algo que não vai vir agora com a nova lei, dia 31 de dezembro, né, que, se Deus quiser, a Lei 866 não será prorrogada, nós teremos só a Lei 14133. Mas, até que a gente compreenda todas essas mudanças, isso vem com o tempo. Contrato de eficiência, existe viu, que eu fiquei sabendo outro dia, em Salvador, foi feito um contrato de eficiência de verdade, porque os contratos de eficiência que existem, por exemplo, a Sabesp tem. A Sabesp tem um contrato de eficiência, mas não é o verdadeiro contrato de eficiência. Esse contrato de eficiência, que já existe desde a lei do RDC, nunca ninguém fez. Porque qual é o problema? Eu não tenho dados. O que mais o governo trabalha é com informação, mas a gente não sistematiza essas informações. Então, na hora que eu preciso das informações, até para fixar o que é que realmente vai me gerar economia, como é que eu vou trabalhar com isso? A questão da remuneração variável, porque eu posso ter uma remuneração variável independente de contrato de eficiência. Como é que eu coloco metas, como é que eu coloco antecipação, se eu não tenho essa informação? Então, isso vai exigir da administração também até um próprio reposicionamento de como ela organiza essas informações, de como ela maneja. Por isso, a questão da capacitação. Né? Eu tenho me dedicado a estudar a economia, leio muitos, né, os textos do professor Marcos, porque não adianta. A gente tem que estudar outras coisas que estão fora da área do direito e que, para mim, influenciam, sim. Aí eu fico... Né, hoje eu estou mais tendente à linha adotada pelo professor Marcos. Então, assim, meu papel não é tanto de contraponto, mas é mais de um reforço. Se me permita, professor, só para sugerir uma obra que eu acho que é muito importante nessa seara, é o livro do professor Vinícius Klein. Vinícius Klein é procurador do Estado no Paraná e é doutor tanto em Direito quanto em Economia. E ele tem uma obra chamada Teoria Econômica dos Contratos. Né? Acho que vale a pena esse trabalho do professor Vinícius Klein, que é o mais acessível em português que nós temos sobre esse tema. Né? Maravilha. Eu queria chamar a atenção, na verdade, fazer comentários a respeito de dois eixos principais que foram objeto, né, da exposição do professor Marcos e também da professora Cristiane e do professor Ricardo. O primeiro, assim, não há como nós negarmos que hoje a gente vive um dilema. Né? O Estado moderno que foi criado para oferecer segurança, certeza, estabilidade, ele hoje não consegue mais atender a essas finalidades. Forshoff, Sabino Caccesi, todos eles falam, né, que esses elementos estruturantes do Estado moderno, hoje eles não existem mais. Ou seja, nós vivemos uma quarta revolução industrial, vivemos o que o professor Mangabeira Unger chama de economia do conhecimento, uma economia onde o modelo fordista, né, ele acaba sendo substituído por um modelo de tecnologia, de informação, de inovação. E esse dilema nos leva, então, a refletir qual o papel da administração pública nessa nova revolução industrial. Se no passado, quando da teoria clássica do serviço público na França, se Duguay, então, naquele momento, mostrava que o Estado ele não podia ficar mais como telespectador da vida social e passava a exercer prestações positivas para que promovesse redução de desigualdade social, etc., a verdade é que nós estamos num momento em que o Estado vai ter que assumir, né, do ponto de vista econômico,
uma série de novos comportamentos que vão ensejar uma atividade produtiva que hoje encontra-se dentro dessa seara. Eu acho que isso o professor Marcos traz, quer dizer, como que a administração pública brasileira vai conseguir enfrentar esses dilemas. Esse é um momento crucial para isso. E as contratações públicas, sem dúvida alguma, é um terreno fértil para o desenvolvimento estratégico do país. Na Europa, 16% do PIB, né, que é um valor altamente significativo, são de contratos públicos. Só que os nossos administradores públicos não entenderam ainda desse posicionamento estratégico, que é uma instituição, a contratação pública, que serve para, eventualmente, aperfeiçoar modelos que precisam ser aperfeiçoados e trazer inovação tecnológica também. O administrador público não pode ficar prostrado, aguardando uma decisão, que nós precisamos ter esse novo olhar, a partir como até o professor Tércio sempre fala, né, do caráter criptonormativo, o Ricardo sempre coloca isso nos seus textos também, quer dizer, o direito é uma ciência social aplicada. Por mais que a gente goste de teorizar, ele precisa resolver problemas práticos. E esses problemas práticos vão trazer uma falta de produtividade no país enorme. Quantas e quantas pessoas vão ficar fora do sistema de trabalho por conta desse novo dilema, o que aconteceu na Revolução Industrial. Então, assim, como o Estado, como a administração pública poderá ajudar nesse processo desenvolvimentista? E talvez as contratações públicas sejam um caminho muito interessante para que isso possa ajudar e um terreno fértil para promover inovação, tecnologia, ciência e, obviamente, dentro de uma segurança jurídica que todo mundo aguarda. Então, a gente estudar a economia, estudar multidisciplinarmente o direito, ele é importante para a gente entender esse plexo, né, que a gente encontra-se atualmente e saber, a partir daquele momento, daquela realidade, como que a administração pública vai se portar. Nós estamos falando de, basicamente, atividades administrativas, que a administração pública tem o dever de realizar. E esse dever de realizar passa por também concretizar esses valores que estão na Constituição. O desenvolvimento nacional é o objetivo da República Federativa do Brasil, está no artigo 3º. Então, eu não vejo, infelizmente, né, a nossa administração pública preparada para encarar, né, esse grande desafio. Inserir, né, todos nesse novo sistema, nesse chamado Estado pós-social, o que vocês quiserem, Estado pós-moderno, o professor Jacques Chevalier dá essa expressão, é fundamental para que a gente possa reajustar os comandos e, com isso, aperfeiçoar certas categorias jurídicas. Eu acho que aqui nós estamos muito mais num sistema de mutabilidade, porque a gente vive uma outra época e, portanto, as condições efetivas da proposta, elas, para mim, são um princípio basilar, mas que é revisitado a partir desse novo cenário, a partir dessa nova realidade, e tentando, mais do que isso, concretizar. Porque, muitas vezes, o que acontece na prática, né, da administração pública, você tenta reequilibrar o contrato, mas os parâmetros de reequilíbrio não estão definidos. E você não consegue encontrar um parâmetro seguro, que seja justo. Por quê? Não existe mais essa situação mesmo de contraposição. Eu acredito na posição de cooperação. Se aquele que contrata com a administração pública não tiver claro que ele vai cooperar com a administração, você pode até falar em convergência também, se você quiser usar outras expressões, especialmente em contratos de 20, 30 anos, é impossível que essa relação ela possa ser harmônica. Ela não vai dar certo, ela não vai funcionar. Então, a teoria, de repente, examinar essas condições efetivas da proposta, à luz dessa nova realidade, à luz de outros preceitos e valores constitucionais, me parece um caminho seguro para a gente tentar manter, né, e achar aqui um meio termo entre essas posições. Além disso, né, como o professor Marcos falou, e eu acredito cada vez mais nessa teoria, a teoria dos contratos incompletos. Realmente, claro, você tem contratos que são de mera aquisição, que são rápidos, etc. Mas a maioria dos contratos, eles acabam tendo uma complexidade muito maior. Como o professor Marcos falou, bem virou serviço. E aí, para você prestar um serviço, você precisa de um bem. E aí o Tribunal de Contas não entende. Pô, será que isso é contrato de aquisição de bem? Será que isso é prestação de serviço? Não, é tudo junto. Essa integração, né, que muitos nos tribunais de contas vão dizer que está havendo aglutinação de objeto, essa aglutinação de objeto vai ser absolutamente rediscutida no país a partir dessas inovações.
Por isso que tem que estar de acordo com esse novo dilema. Se você cegar os olhos para essa realidade, voltamos, né, no século XIX e continuamos aplicando a lei do jeito que ela estava, e isso não funciona nessa nova realidade. Então, Grossman e Hart, né, quando tiraram da teoria econômica e trouxeram a teoria da incompletude contratual, né, e ganharam um prêmio Nobel para isso, poxa. Os caras ganharam um prêmio Nobel para dizer, olha, nem que Rui Barbosa venha aqui, talvez o maior jurista que nós já tivemos, nunca será possível você ter um contrato completo. É impossível. A atividade discricionária existe exatamente por isso, porque é impossível você trazer todas as situações fáticas que podem ocorrer, e o Covid está aí que não vai mentir. Quem resolveu o problema de Covid ainda no Brasil? O TCU, espero que o professor Marcos vá lá e consiga resolver e dar uma orientação segura para isso. Mas a verdade é que existem muitos eventos que a gente nem tem ideia de que eles podem acontecer. Ainda mais dentro desse novo dilema de inovação, que em um ano tudo muda, tudo é diferente. Então, como a gente conciliar essa nova realidade com uma teoria clássica, né, dos contratos administrativos, e pensar e reolhar essa teoria a partir, né, dessas considerações que eu estou trazendo aqui. Eu acho que esse talvez seja o grande desafio que nós estamos diante. E a partir dali, você tentar construir caminhos seguros. Por quê? Porque o contratado precisa de um caminho seguro e a administração também precisa de um caminho seguro, porque ela não quer mais assumir certas responsabilidades e amanhã ficar sujeito a uma interpretação diferente do Ministério Público, da Polícia Federal e etc, etc. Então, eu acho que essa discussão é muito importante para a gente tentar achar mecanismos, e a ideia do livro é exatamente essa, tentar oferecer aos aplicadores do direito caminhos seguros, caminhos que possam ser e bem argumentados, bem fundamentados, para que a gente consiga trazer essa realidade e, com isso, ter um sistema de contratações públicas melhor. Muito bem, professor. E aí já antecipo que um conceito fundamental que é preciso avaliar é a ideia de contratos resilientes. Porque o contrato ele tem que funcionar como uma mola, né? Ele é pressionado, ele é comprimido e depois ele tem que ser descomprimido, né? Então, o contrato ele tem que ter uma lógica intrínseca que ele sobreviva às tensões. Exatamente. Ele tem que ser resiliente. Então, esse é um elemento... A gente não tenta... O contrato da gente é rígido. A gente tem que ter uma estrutura de contrato que funcione como uma mola. Ele tem que ser um contrato resiliente, né? Então, a gente está caminhando, a doutrina está caminhando e eu quero agradecer muito aqui o convite mais uma vez, e estarei aqui, se Deus quiser, daqui a 15 dias, aplicando tudo isso na questão do reequilíbrio do contrato, que eu acho que é o grande tema no mundo todo, diante dessas tensões que a gente tem de transformações tecnológicas. A gente falava do Fliesberg, né? Que saiu o novo livro Bento Fliesberg, que você conhece. Aliás, o professor Dalpozo é amigo de todo mundo. A gente fala os grandes autores, ele é meu amigo. E ele diz que um dos grandes desafios nos contratos é imputação tecnológica. Porque muda, cara. Muda de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, e aí? Como é que faz? Os contratos resilientes, eles têm que ter margem para essa renegociação. Então é isso aí que a gente tinha a dizer. Muito obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta rápida? Tranquilo? Ou pode deixar também para o próximo encontro? Então, enfim, queria finalizar aqui. O professor quer fazer algumas palavras finais? Queria agradecer muito de novo, professor Marcos. Que gostoso a gente poder debater esses temas e poder fazer isso honestamente, lealmente, francamente, dentro aqui da nossa universidade. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço a Cris, agradeço ao Ricardo. E a ideia é essa, a gente aprofundar o estudo dessas questões. Muitas delas, graças a Deus, a gente não vai resolver, a nova geração, né? Eu falo isso para os alunos, olha, o problema vai ficar com vocês, porque daqui a pouco nós estamos saindo da floresta, né? Mas é importante a gente tentar deixar, de alguma forma, um caminho seguro para que a interpretação dos contratos e a aplicação deles, o enforcement da lei, possa ser cada vez mais efetivo. Muito obrigado, professor Marcos. Obrigado.